Deus abençoe ricamente tua vida. A bengala é só uma ilustração, ainda não estou usando bengala. Parece, né? Mas quem trabalha já há quase 25 anos no Lar Bethesda, a gente se acostuma com bengala também. Hoje é um dia especial, nessa época do ano, sempre lembramos o que aconteceu com os nossos pais, avós, bisavós, alguns já tataravós, né? Em 1929. Queremos meditar na palavra sobre gratidão e reconstruir um pouco os acontecimentos que antecederam essa data, na medida do possível. Por que isso tudo aconteceu? Em primeiro lugar, se você está aqui hoje nessa igreja, nesse lugar, não é por acaso. Se os menonitas estão no Brasil, não é por acaso nem por decisão deles. Inclusive, o fato de estarmos em Curitiba não foi uma decisão simplesmente que alguém tomou. Tem toda uma orientação muito interessante por trás disso, como a gente vai lendo e ouvindo testemunhos e vários escritos. Então vamos ver algo interessante sobre essa experiência de gratidão. E nós queremos começar lendo o Salmo 145. A bondade e a grandeza da providência de Deus. É um louvor de Davi, Salmo 145. Um salmo que reflete gratidão, adoração, engrandecimento de Deus que age de forma muito interessante, de forma surpreendente na vida do seu povo. Deus não abandona seus filhos, Deus é fiel. Vamos ler esse salmo? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. E contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno, misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, porque aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está, Senhor, de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade, Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados.
Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Que salmo maravilhoso. Que bênção essas palavras. Quantas vezes aqui fala dos poderosos feitos, das obras do Senhor, as grandiosas e tremendas obras do Senhor. Todas as tuas obras te renderão graças. E o que nós experimentamos no nosso passado, quando a gente percebe as grandes obras do Senhor. Quando Davi está escrevendo isso, o que ele está pensando? Quais são as grandes obras de Deus com o povo de Israel? O povo era escravo 400 anos lá no Egito. E Deus liberta o povo. E esse vai ser o grandioso feito que sempre vai ser lembrado. E quando nós lemos dos 10 mandamentos, diz lá em Êxodo 20: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Poderosos feitos, Deus tirou o seu povo da escravidão. Qual é o maior poderoso feito que nós temos? É o que Cristo fez por nós. A libertação que Cristo nos dá. E a libertação é algo muito, muito valioso. Jesus deu a sua vida por nós. Somos libertos da escravidão do pecado, somos libertos do poder das trevas, somos libertos do poder da morte. Jesus venceu por nós. Quão maravilhoso é a vitória que temos em Cristo. Fomos comprados por alto preço. Gratidão. Como é que nós aprendemos a agradecer? A gente só sabe agradecer quando a gente sabe o valor das coisas, o valor do que foi feito por nós. Só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta e provação sabe o valor da libertação e da vitória. Só quem passa pelas lágrimas. Tudo em nossa vida são experiências e lições usadas por Deus para nos fazer crescer, amadurecer. Só quem sabe o valor sabe agradecer. Que valor tem a salvação? Que valor tem a vida? Fomos comprados com alto preço, sangue derramado na cruz. Aprender a agradecer. Obrigado, Jairo, pelo seu testemunho. Valor da coisa. Os menonitas têm feito uma comparação com o povo de Israel. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e os menonitas passam pelo Portão Vermelho. Havia um portal vermelho na estrada de ferro que ia de Moscou para Riga, na Letônia. E naquele portal vermelho ficou um marco histórico da saída da Rússia. Então vamos falar um pouco sobre esse portão vermelho que eles atravessam, e lá na Letônia então são embarcados em navios e os levam para a Alemanha, e da Alemanha eles têm que achar um outro lugar para morar. E aí é que está a questão: onde vamos morar? Ninguém quer a gente. Por quê? Vejam só o ano que os menonitas foram escolher para sair da Rússia. 1929. Quem é da área da economia sabe muito bem o que aconteceu, né? Foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Havia uma crise econômica mundial. Quem quer receber refugiado? Porque não tem nada. Perderam tudo. E aí nós vemos a providência de Deus, né?
dois países, Paraguai e Brasil, né? Segundo meu professor, a África do Sul também era uma possibilidade, mas ninguém achou viável o caminho da África do Sul. Brasil e Paraguai estavam de braços abertos. Temos que ser eternamente gratos a Deus, né? Abrir as portas do Brasil, e somos gratos ao Brasil como país, ao povo brasileiro, que nos acolheu, nos recebeu, nos deu toda uma nova chance e oportunidade para estarmos aqui. E nós vemos Deus guiando isso, né? Deus guiando, que os menonitas lá não tinham noção nenhuma do que era Brasil, onde ficava, o que se fazia, como é que era a vida aqui, né? A vinda para o Brasil não foi uma decisão que eles tomaram, nós fomos, alguém decidiu por nós. Mas o que aconteceu em 1929 na Rússia? Em 1910, é a última estatística que existe sobre a quantidade de menonitas na Ucrânia, Rússia. Os menonitas já estavam na Sibéria, estavam já na fronteira com a China, né? Fundando colônias. Algo entre 80 mil, 120 mil menonitas em torno de 1910. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e começam a surgir as crises econômicas, as crises sociais. E a coisa fica mais difícil quando começa a Revolução Comunista em 1917. Existe uma mudança de governo e os menonitas ficam no meio daquela crise toda. Agricultores, na sua maioria, no meio de guerra, no meio de crise econômica, e as coisas vão se complicando sem esperança. Em 1924 morre Lenin, que era o articulador da Revolução, e depois dele surge um sucessor, que vai ser aquele algoz de muita gente, que é o Stalin. Muitos já ouviram falar do Joseph Stalin, que governou a Rússia, antigamente União Soviética, né? Até a morte dele em 53, se não me engano. O que o Stalin fez? Quando ele assumiu o poder em 1927, ele disse: nós vamos implementar o regime comunista na Rússia, com mão de ferro. Em 1929, no começo de 1929, essa implantação foi bastante severa. Começaram a implementar as fazendas coletivas. Os proprietários estavam perdendo as suas propriedades em diversos meios. Todas as pessoas que tinham alguma propriedade, eram indústrias ou terras, eram taxados com impostos tão altos que eles tinham que vender a terra para pagar o imposto. Outros eram confiscados. Havia toda uma perseguição a quem era proprietário de alguma coisa e era cristão ainda por cima. E aí entraram grande parte dos menonitas nessa categoria. Eram chamados de kulaks, os kulakos. O que era um kulak? Era alguém que tinha uma propriedade, tinha funcionários e era empreendedor. E esses eram as pessoas mais temíveis pelo regime do Stalin. Essas pessoas precisam ser exterminadas. Isso está em registros oficiais. E grande parte dos menonitas se encaixava nessa categoria de pessoas que precisavam ser exterminadas. Interessante que até hoje, se você olha a nossa igreja aqui, existe uma proporção de profissionais liberais, proprietários de pequenas indústrias e grandes indústrias, empreendedores, né, do que na média. É uma característica que vai acompanhando esse jeito de ser menonita, né, de ser
E essas pessoas eram, então, pessoas na lista do extermínio. Perdiam tudo, e ainda por cima cristãos, né, o governo do Stalin não queria saber dessa gente. E o que eles faziam? Para onde vamos? Para sair era complicadíssimo. Tinha que ter uma permissão oficial. Então foram os milhares até Moscou, aos arredores, com o pouco dinheiro que tinham, alugavam pequenas casas, eram as dachas, casas de verão dos russos. Eles alugavam e ficavam ali em grande quantidade de pessoas nas casas e faziam pedidos ao consulado alemão e ao governo russo. E na graça de Deus haviam ali pessoas que estavam intermediando tudo isso. Havia um diplomata alemão, que o nome dele para muitos ainda é conhecido, né? Otto Auhagen. Ele foi um dos grandes intermediadores entre o governo alemão e o russo para deixar os menonitas saírem. Stalin disse algo para esse Otto Auhagen e para os menonitas, atribuído a Stalin: o Deus de vocês terá que fazer um milagre para vocês conseguirem sair da Rússia. Então, vejam, Stalin disse: no que depender de mim, vocês não saem. Vocês vão para os campos de trabalho forçado. E lá vai ser o fim de vocês. E o povo estava reunido, esperando a permissão para sair. O governo alemão pressionando o governo russo. E finalmente, no dia 25 de novembro, acontece a permissão. Finalmente o governo russo cede e permite a saída. Além dos menonitas, existem outros grupos de origem alemã, ali entre eles. E entre 25 de novembro e 10 de dezembro, diversos grupos conseguem sair de Moscou. Não se sabe bem o número de pessoas que estavam ali. Alguns calculam até 25 mil pessoas queriam sair. Mas somente 6 mil, aproximadamente, conseguiram permissão oficial. Alguns foram de navio, de Leningrado para a Alemanha, e outros foram através da Letônia, e esse grupo que atravessou de Moscou para a Letônia, que passou pelo Portão Vermelho, tem alguns dos nossos familiares aqui, né? Nós temos um testemunho muito marcante da mãe da Dona Maria Abrams, Johanna Berg, e ali acontece algo interessante, que os menonitas eram colocados em vagões de carga, né? Quanto cabia dentro de um vagão, não sei, mas lotavam aqueles vagões. E havia soldados russos que iam junto. E o que faziam os soldados russos? Eles tiravam todos os bens que eles estavam levando ainda. E a Dona Johanna Berg, o soldado, tirou a correntinha dela, né? E ela falou para ele sobre a importância disso. Aliança dela. A aliança dela. Aliança da mãe. Era a única lembrança que ela era órfã e levou essa aliança para ela. E aí ele tirou. Tirou. Mas depois devolveu, não é? Ah, sim, ela disse assim: você vai tirar a última memória que eu tenho da minha mãe que faleceu. E olhou para ele era um soldado jovem também, ela tinha 17 anos, e aí ela olhou e rolou a lágrima, e ele, com aquilo, estava dentro no bolso dele essa aliança. E antes do trem partir, ele deu um jeito de chegar e chegou perto assim, pôs na mão dela de volta, porque se alguém dos russos descobrisse que ele fez isso, aí ele ia perder a cabeça. E foi aí que ela conseguiu reaver.
Obrigado. Esse testemunho, inclusive, está gravado, né, num pequeno filme que foi feito. Importante. E ali, os russos têm que descer do trem, né, porque eles vão passar para a Letônia. E aí existe uma explosão de adoração, de louvor no trem, né? Deus agora nos fez passar pelo nosso mar vermelho, né? Nosso portão vermelho, e cantaram Grosser Gott, wir loben dich, né? Deus grandioso, nós te louvamos. E foi algo muito impressionante aquela experiência. Obrigado, irmã Maria. E algo interessante sobre a Bengala, isso não está em nenhum livro, mas de testemunhos, e que havia muitos homens com bengala, mais do que no normal, né? E isso é uma coisa interessante. Por que os soldados parece que não descobriram? Por que esse pessoal está usando bengala, né? E sabe por que eles usavam bengala? Os menonitas são espertos, né? O último dinheirinho deles, olha, onde é que eles enfiavam, né? Então, os últimos pertences iam na bengala, certo? Olha a dica aí. Bengala não é só para a gente caminhar, tem muitas utilidades, né? Muitas mulheres costuravam nas barras das saias e dos vestidos, né, as últimas coisas que tinham, né, os últimos bens. Então tinham que descobrir jeitos para escapar, porque imagine, em questão de meses você não tem mais nada e você não sabe se vai viver. Pessoas eram levadas embora, e a gente nunca mais teve notícia deles. Então, em primeiro lugar, por que justamente os nossos pais e avós saíram? Nós não sabemos. Por que justamente eles, né? É graça de Deus. Alguns que ajudavam a fazer os trâmites para os menonitas saírem, os menonitas saíram, mas aquele que fez o trâmite não. A gente não sabe por quê. Mas os menonitas passaram por esse livramento, chegaram na Alemanha e, por causa da crise econômica, Estados Unidos e Canadá não estavam recebendo, e aí as portas se abrem para o Brasil e para o Paraguai. Então, tudo uma coisa nova, né? Como é que a gente vai se encaixar nesse novo lugar? Mas eles estavam felizes, havia alegria, porque Deus promoveu libertação. O primeiro grupo de menonitas chegou aqui no Brasil em fevereiro de 1930, 12 de fevereiro, por aí. E quando eles chegavam aqui no Brasil, o primeiro lugar era a Ilha das Flores, fica na Baía de Guanabara, onde o imigrante tinha que passar por lá tinha que fazer quarentena, fazer documento, né? Eles precisam saber da situação. Os primeiros documentos eram recebidos lá e depois eles eram encaminhados para o lugar de assentamento. E um desses primeiros menonitas ficou no Brasil, ele é um sujeito curioso chamado Johann Gossen. E ele conseguiu dar uma escapada, ele foi para o Rio, para a cidade, ele encontrou um médico alemão. E conversando com ele, o médico alemão disse: olha, um lugar muito bom para você morar lá no Brasil é Curitiba. E eu não sabia nada de Curitiba, né? E eles nem sabiam onde eles iam ser locados. E aquilo ficou guardado. Aí, quando eles foram assentados em Santa Catarina, na região de Serras, perto de Birama, hoje é uma cidade chamada Vitimarçu, né? Um grupo ficou no vale do Rio Crau, um afluente do Itajaí, a sul. E outro grupo foi assentado numa chapada, uma serra chamada Uru, em alemão chamava Stolzplateau. E esses que foram assentados ali, né, na serra, eles logo viram que a terra não era própria.
Eles não iam conseguir sobreviver naquela situação. E daí eles planejaram, e agora? Aqui não vai dar para viver, para onde que nós vamos? Aí o Johan Gossen, ele disse, eu vou para Curitiba. Ele foi o primeiro a chegar em Curitiba. Final de 31, dizem. E aí ele veio para Curitiba e logo ele encontrou o pessoal da igreja do cristianismo decidido, dos luteranos, e eles ajudaram ele a conhecer a cidade, né? Ele logo trouxe a família, e vocês sabem como é que funciona a comunicação menonita, né? Antes da internet já era mais rápida do que o 4G. Né? É um negócio incrível. Lá no Lar Bethesda tem pessoas que sabem as coisas do vizinho via Canadá. Isso é uma coisa incrível. Então, a comunicação. Então, no momento que falou de Curitiba, o pessoal disse, lá é bom, lá tem alemão, inclusive. Aí vieram para cá. Não sabiam falar português, né? E assim, vieram para Curitiba. Eu acredito muito que aquele médico alemão foi usado por Deus, sabe? Porque eles não sabiam para onde ir. E ele já tinha preparado a Curitiba. E todo mundo veio para Curitiba, alguns foram para Vitimarçu mais tarde, para Bagé. Mas nos anos 50, né, no final dos anos 50, já não tinha mais nenhum menonita lá no assentamento original. Todo mundo saiu. E conta-se uma história de que havia muitos macacos lá, muitos bugios, né, esses macacos Brüllaffen. E alguém perguntou desses macacos, onde é que eles estavam, e o colono lá da terra, ele entendeu que ele estava falando dos menonitas, né? E ele dizia, não, eles são tudo para Curitiba. Então, ninguém ficou lá, todo mundo foi para Curitiba. Então, vejam coisas interessantes, né? Aqui era uma região de muito campo ainda, né? Essa região aqui do Água Verde, que se chamava Jardim dos Pomares, alguma coisa assim, né? E o outro grupo se instalou no Boqueirão, porque em 1934, a Boqueirão, que era uma fazenda, foi loteada em chácaras. Os menonitas foram os primeiros a comprar as chácaras, e eu acho que compraram todas. E depois abriu o Xaxim, abriu o Alto Boqueirão, porque a única construção ali era o quartel. E uma das chácaras lá do Boqueirão é hoje o cemitério, que era justamente a chácara do meu avô. E quem inventou esse negócio de cemitério foi ele. Ele cedeu um pedacinho assim para a igreja, né? Porque era muito complicado fazer funerais aqui no centro. E ele cedeu um espaço para a igreja, e depois disso, ele foi depois indenizado pela prefeitura, né, para organizar o cemitério do Boqueirão. O escritório do cemitério do Boqueirão era a casa do meu avô, Peter Zimetz. Então, um pouco de como nós chegamos no Brasil. A história é muito mais complexa e complicada, mas em vários grupos assim chegamos no Brasil. Alguns vieram via Paraguai, né? Para o Paraguai, depois vieram para o Brasil. Alguns vieram depois da Segunda Guerra Mundial, a família do Hans Wilfried Dick. Os pais dele vieram depois da Segunda Guerra. Primeiro Paraguai, depois Brasil. E nós temos um grupo que fugiu pela China. São os avós da Eliane Thyssen, está aqui. Teus pais também, pela China. Teu pai. Eu vou tomar. É essa. Então, eles fugiram com o rio Amur congelado de noite. E foi uma experiência muito perigosa. Alguns desses menonitas moraram 3 anos na China. O Aaron Thyssen, que é o avô da Eliane, né? Ele
Ele casou na China, mas não com a chinesa, era com a menonita. E a primeira filha nasceu na China. Diz que deu problema na hora de fazer os papéis aqui no Brasil, porque eles não queriam acreditar que ela tinha nascido na China. A cara não ajuda. Da China, eles foram para a França, da França para o Brasil. Uma coisa de louco, vamos dizer assim. Como é que Deus faz as coisas, né? É impressionante. Então nós temos que agradecer a Deus. E vou tomar mais uns minutinhos do tempo para agradecer também o livramento que Deus promoveu aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a partir de 2006 começou um processo de marxista no Brasil, de transformar o Brasil numa sociedade marxista. E muitas pessoas foram seduzidas por isso. E eu gostaria de falar um pouco dos princípios do marxismo, para que a gente saiba do que se trata e por que os menonitas foram tão odiados lá na Rússia. Então, um dos princípios do marxismo, em primeiro lugar, o marxismo é baseado numa visão materialista da vida. O que isso quer dizer? O ser humano só vive aqui na Terra. Morreu, acabou. É que nem cachorro, gato, galinha. É assim que o marxismo vê o ser humano. Em segundo lugar, no marxismo não há Deus. Não existe Deus. Não existe. Essa ideia de Deus não existe. Completamente apague da sua mente Deus. Por isso que o Stalin disse, se o Deus de vocês fizer um milagre, você sai daqui. Aí o Stalin, não sei se ele lembrou disso depois. Se não há Deus, próximo item, número 3, não existe certo e errado. Esse conceito de certo e errado não existe. Não existe pecado. Vocês já pensaram em viver num lugar onde não existe nada que é errado? Tudo é permitido. Por isso que a gente ouve esse pessoal que faz coisas terríveis, não fez nada de errado. Porque no conceito marxista não existe nada de errado. Errado é você ter uma empresa de funcionário. Porque supostamente, segundo eles, os funcionários ajudam a enriquecer a empresa e enriquecer o dono. Isso é o único que eles sabem. Mesmo que o funcionário seja pago com salário. E por isso que os menonitas não eram bem vistos, porque eles tinham empresas e funcionários. Tem que acabar com essa turma. Não existe certo e errado. Imagine como é que funciona. Então alguém pode invadir tua casa, isso não está errado. Isso é um bom fim. Não existe nada errado de assaltar uma pessoa rica. Tá certo? Faz parte do processo revolucionário. Então vejam, o perigo desse entendimento. Outra coisa que lá foi instalado na Rússia, não existe propriedade individual. Tudo é do governo. Você não tem nada teu. Isso é muito perigoso ter algo teu. Então, capitalismo é um crime. Tudo é de todos. Por isso que dá para invadir qualquer coisa, porque é de todos mesmo. E o último, um dos outros pontos, existem mais, mas um dos pontos mais perigosos é o problema que envolve conceito de família. Então, para os marxistas, a família bíblico-cristã, ela precisa ser destruída, sabe por quê? Segundo eles, ela é a base do capitalismo. Para destruir o capitalismo, precisa destruir a família. E isso está em registros oficiais do stalinismo. Precisamos destruir a família. Só assim nós podemos implementar o comunismo e o marxismo. E um dos meios que se usou aqui no Brasil foi a ideologia de gênero. Por trás disso está todo um mecanismo para destruir a família. Então tome cuidado com essas filosofias que querem destruir a família. E isso é algo que nós temos que estar vigilantes. Fomos preservados, né, desse processo ideológico aqui no Brasil.
Eu não estou falando aqui de política, né? Que a política invadiu a teologia, né? Invadiu a fé. Então a família é a base da existência, da comunidade. Porque eles acham que a família é a base da propriedade. Quem casa quer casa, né? Então, normal, né? Então, a família precisava ser destruída. E eles, lá na Rússia, o que eles fizeram? Eles aboliram o domingo e a mulher tinha que trabalhar nas funções lá da agricultura, das indústrias, e a folga do marido e da esposa não podia ser o mesmo, para que não tivesse muita ligação com os dois, e os filhos tinham que ser criados pelo governo. E um dos lugares onde isso se tornou mais evidente foi na Romênia, onde literalmente as mulheres ganhavam as crianças e eram colocadas em instituições onde as crianças eram educadas de acordo com a ideologia marxista. E se vocês querem uma vez pesquisar o fim do governo da Romênia, né, Nicolae Ceausescu foi um dos governos mais tristes de como ele foi terminado. A população, milhares e milhares de pessoas invadiram o palácio de governo e as consequências, vocês sabem quais foram, né? De tanta revolta contra o governo que quis destruir a família. Não deixem que o governo destrua a família. Pode parecer um pouco sério o que estou falando aqui, mas nós estivemos perto. Vamos continuar orando. Com isso não estou mostrando o lado político, que o governo atual é melhor e tal. Política é política e faz suas barberagens. Existem princípios essenciais que têm a ver com a vida, com a existência, com a fé, com os direitos individuais que precisam ser preservados, né? Precisam ser preservados. E acima de tudo, Deus está acima de tudo. Por isso que nós voltamos ao Salmo 145, nós podemos dizer: as obras poderosas do Senhor são maravilhosas. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. Deus age, Deus transforma, Deus está presente, né? Deus continua a sua obra. Stalin morreu de uma maneira muito triste, mas o povo de Deus continua florescendo, crescendo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E vamos plantar Jesus no coração, presença do Espírito de Deus em nossa vida, Deus sendo adorado, engrandecido sempre. Louvado seja o Senhor. Deus. Em outras oportunidades a gente pode falar de mais detalhes, né? Foi muito precioso os testemunhos que nós ouvimos, Ernesto, né? Vocês têm muita história a mais para contar. Louvado seja Deus. Uma oração, podemos ficar sentados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és vivo e verdadeiro, Tu és real. Entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Agradecemos a Tua misericórdia, os nossos antepassados. Agradecemos que Tu és soberano. Agradecemos que Tu intervens. Intercedemos por cada vida aqui presente. Intercedemos também por aqueles que governam, que têm responsabilidade em suas mãos, que eles busquem a Ti em sabedoria, busquem a Ti nos princípios básicos da verdadeira vida, para que exista paz, exista bênção. Abençoa cada vida aqui, as famílias. Tu és maravilhoso, Jesus, quem nos guiar. Honra e glória queremos dar a Ti, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus, Deus te abençoe.